agradecer também a presença de todos, né? Dizer que esse é um momento especial para os cursos de letras, né? A gente já estava programando esse evento há um certo tempo e nada mais justo e oportuno do que trazer bons escritores locais, escritores regionais para o curso de letras, para que a gente não fique só discutindo a teoria, né, sobre a literatura, que é super importante, mas que a gente possa conversar com aqueles que de fato, né, estão exercendo o ofício da literatura. Então esse momento é bastante rico e oportuno. Ao final a gente vai ter um sorteio de livros, agora estou falando sério, tá? Vai ter um sorteio de livros ao final, vocês vão pegar uns numerozinhos aí. E também a lista de frequência passará mais ao final do evento, com uma carga horária de 4 horas, tá bom? Para esse evento de hoje. Então agradeço demais Raquel Medina e Raquel Naveira pela presença de vocês, né? Que gentilmente aceitaram o nosso convite. E como o Alan falou, nada mais justo do que vocês fazerem uma apresentação, né? Uma saudação inicial aí, para que depois a gente comece também o nosso bate-papo, que hoje vai ser premiado também pela leitura de poesia, né? Então nós vamos fazer 2 pequenos recitais aqui com acadêmicos de letras que prepararam a leitura de alguns textos das nossas convidadas, tá bom? Boa noite a todos, a todas. Estou muito feliz em poder estar aqui e falar de poesia. Agradeço ao professor Valmir, ao professor Alan por esse momento, né? Enfim, eu sou Raquel Medina, eu moro aqui em Campo Grande há 7 anos. Eu sou de Miranda, sou do interior, né? Fiz minha graduação aqui da UANA e depois fui estudar em Três Lagoas. E eu só escolhi esse curso pela paixão, né? Pela poesia mesmo. Boa noite, e eu sou Raquel Naveira. Interessante, hoje temos 2 Raquéis, né? E eu acredito, assim como as fadas chegavam lá no nascimento da princesa e colocavam bênçãos e colocavam dons para aquela princesa que havia nascido, assim talvez as mães, quando querem que as filhas sejam escritoras, já colocam o nome de Raquel, né? Já é uma intenção. E talvez isso tenha começado com Raquel de Queiroz, que é uma escritora presente no nosso imaginário, e ela, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, a escrever um livro como O 15, que é um romance marcante da literatura brasileira, da problemática do Nordeste. Ela escreveu com 22 anos, algo assim genial, e uma vida inteira escrevendo em jornais e em revistas. Então, acredito que esse nome ficou muito marcado, esse Raquel escritora, né? Então, hoje estamos as 2 aqui, né? E o meu nome, o Raquel Naveira, lembrando nave, lembrando navio, todas as vezes que eu me encontrava com a escritora Nélida Pinhon, ela dizia: que nome lindo, é um nome galego, porque ela tinha as origens galegas. Então ela falava o nome de galego, é um nome que lembra a navegação, os antigos tempos das navegações. E acho que é isso mesmo, eu navego pelas palavras, navego por mundos paralelos que a minha própria palavra cria, e eu estou muito contente de estar nesta noite aqui. E durante muitos anos eu dei aulas na Universidade Católica Dom Bosco, que foi onde eu me aposentei, inclusive, e onde fui professora do Alan, excelente aluno, por sinal. E na Universidade Católica Dom Bosco, a gente sempre ouvia que o Dom Bosco, que era o patrono da universidade, tinha a seguinte frase: basta que vocês sejam jovens para que eu vos ame.
Aí eu mudei um pouco essa frase. E eu penso assim: basta que vocês estudem letras para que eu vos ame muito, porque é maravilhoso nós estarmos perto daqueles que têm as mesmas afinidades espirituais, profissionais, aquilo que nos alimenta, a paixão que nos move. Então é isso. Hoje nós programamos uma conversa, um diálogo falando dos nossos livros mais atuais com os nossos colegas aqui, professor Volmir, professor Alain, e com a Raquel. Raquel, uma menina, perto de mim, né? Uma menina, e eu sempre penso assim: o novo, Raquel, sempre vem, sempre vem. Então, por isso que quando o Volmir falou que você estaria aqui, eu pensei, claro, vamos conversar com Raquel, porque eu quero sentir esse novo que está vindo e que é sempre a realidade, né? Então é isso. Eu vou aguardar que os meus colegas então coloquem as suas proposições. Obrigado, professoras. A nossa proposta hoje então é, no primeiro momento, convidar alguns alunos do curso de letras para fazer um pequeno recital. A professora Raquel Medina, ela lança hoje aqui na UEMS também o seu primeiro livro, chamado Cidade. Um livro bem bacana, a capa bem convidativa à cidade. E a Raquel vai conversar também um pouco conosco, a Raquel Naveira vai conversar conosco sobre 2 livros que ela lançou esse ano, né? O primeiro é Mundo Guarani, Fragmentos de uma Fronteira, e o segundo, que eu particularmente sou suspeito a falar, que é o Fiandeira. É uma segunda edição, foi lançado em 92, e esse ano o livro passou a fazer parte das obras do vestibular da UFMS, e aí houve esse relançamento e nós vamos conversar sobre eles daqui a pouco. Mas, para abrirmos o recital, eu quero convidar o acadêmico Roger, que vai fazer a leitura do poema Fiandeira, do livro Fiandeira. Oi, boa noite a todos e a todas. Vamos lá. Durante toda a história da humanidade, as mulheres teceram, fiaram, tramaram e urdiram. Teciam a roupinha do bebê e a mortalha do soldado. A própria palavra, texto, lembra tecido. Vejo-me fiandeira. Sou uma fiandeira tecendo noite e dia uma esteira de pensamentos. Sou uma fiandeira aranha tirando de dentro a liga que emaranha. Sou uma fiandeira amarrando com as mãos firmes os laços do meu destino. Sou uma fiandeira bordando com palha e ouro a bandeira da minha fé. Sou uma fiandeira vivo à beira de tudo aquilo que é frágil, que parece fiapo ou que está por um fio. Raquel Naveira. Obrigado, Roger. Convidar agora a acadêmica Ana, que vai fazer a leitura do poema Segredo, de Raquel Medina. Segredo. Pelo canal aberto da Ernesto, escorrem lentamente odores, nossas pressas vaidades, mistérios de excrementos e cansaço, na água desesperada, devagar, devagar, no corpo da morena concretada. Insinua sua cidade crua, odor, cor, asfalto espalhado, de severo afeto do sol. Pela desagitada dança da água, aguarda árida, chuva enxurrada, para transbordar a Avenida Severina, o segredo. Continuando então esse recital, eu vou convidar o acadêmico João Vitor para fazer a leitura de Panambi, um excerto do livro Mundo Guarani, de Raquel Naveira.
Se tivesse que escolher uma única palavra em Guarani, eu escolheria Panambi. Panambi significa borboleta. O casulo guarda um terno segredo, o da vida que se transforma. Um dia, sob o sol de primavera, ele explode no êxtase de uma borboleta. São graciosas e ligeiras borboletas. Um prodígio em suas asas, misto de flor e fingers. Os seus corpos, misto de lava e líquidos. Na fazenda, quando íamos tomar banho no córrego, nos monturos de lama pisoteados pelos cascos dos cavalos, pousavam enxames de borboletas. O Panapaná. Panapaná é o coletivo de borboleta, uma nuvem interminável delas, geralmente amarelas, flamejantes. Sorvem os sais da lama do brejo, um desassossego próprio de seres que não se cansam. Formam uma onda, um caudal de pétalas de espíritos viajantes. Esvoaçam como almas saídas de estranhas moradas. Raquel Naveira, Mundo Guarani. Convidar o acadêmico Jander Gomes para fazer a leitura de A Noite, de Raquel Medina. Boa noite a todos. Prazer encontrar a professora Raquel Naveira novamente. Professora Raquel, obrigado a todos. Quando as lâmpadas se acendem, quando a noite se acende, a cidade já anoiteceu faz tempo. Há um escuro em cada cratera, uma surpresa de assustar o pé. A cidade está perfurada pelo fuzilamento de sapatos, rodas e fumaças. O manto escuro que veste a rua é uma noite que veste este lugar, modo customizado. Asfalto SA e poços e poças inesperadas nas cidades quartejadas de encruzilhadas. Rotas do desenvolvimento, noite precoce, no antes das lâmpadas e da lua deste lugar. Carlos, a noite dissolve o mundo. A noite, Raquel Medina. Obrigado, Jander. E para fechar essa primeira parte do recital, convidar o Carlos Manuel, que vai fazer a leitura do poema Relógio da 14, da Raquel Naveira, na obra Fiandeira. Boa noite. Relógio da 14. Na rua 14 havia um relógio alto como uma torre, amarelo como uma fotografia antiga. Era um relógio de grande utilidade. As pessoas sabiam se estavam atrasados e sentiam o escorrer dos minutos. No Natal, virava presépio. O menino Jesus de olhos de vidro, separado do público por grossas portas. No Carnaval, virava pagão. Um reimão gordo. Pendurado pelas bochechas, chamava para a folia, para os bailes de máscara, para as orgias do esquecimento. E depois, era um relógio solene, em que se podia marcar o encontro nas tardes mais azuis. Quem tirou o relógio da 14? Parece que foi sonho. A gente era criança, veio um ser de outro planeta e com as mãos gigantescas arrancou o relógio. A cidade amanheceu sem relógio, o tempo galopando nas esquinas. Crescemos de repente, sem marcas de ferro nas lembranças, sem o apoio dos ponteiros, soltos no espaço. Senhores contemporâneos, amigos de infância, passageiros desta terra, devo-lhes confessar o que descobri. O relógio da 14 sumiu. Obrigado, Carlos. Então agora acho que nós vamos começar a bater um papo com as autoras, conversar sobre as obras, e o Vomir vai se encarregar de conversar com a Raquel Medina e eu com a Raquel Naveira. E nós vamos, acho que a gente pode ir trocando, né? Conversando de lá e de cá. Eu penso que a primeira questão a ser feita é bastante interessante para quem também está cursando letras. De repente se vê com muita afinidade com a literatura e quem sabe até começa a se ver como um escritor em potencial, né? Há um caso interessante aqui, no nosso curso nós já temos muitos alunos que já publicaram um livro. Então assim, parece que também é algo desse momento histórico, né?
em que as publicações foram bastante facilitadas, existem muitas formas de se publicar um livro hoje, e a gente já tem muitos alunos que publicam livros, né? Alunos que estão em vias de publicar, né? Então, acho que a primeira questão, a gente vai falar sobre os livros, né, sobre o lançamento, mas acho que a primeira questão a ser colocada para Raquel Naveira e Raquel Medina seria essa: em que momento vocês se viram como escritoras? Em que momento, de repente, aquele interesse pela leitura literária virou também algo no sentido de eu também vou me expressar pela literatura, eu vou me apropriar dos gêneros literários, da expressão literária como uma forma de expressar quem eu sou? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse momento. Bom, a minha paixão, essa inclinação pela palavra, pela letra, veio lá na infância, né? Eu sou irmã caçula de 5 irmãos. A minha irmã mais velha, uma vez ela ganhou uma caixa de livro. Ela já trabalhava na época e então a patroa dela deu uma caixa de livros. E aquele livro, aquela caixa era Nosso Mundo Mágico. E a gente morava numa chácara próxima à cidade e cada um tinha sua obrigação em casa. Acabou a obrigação, vamos à diversão. E a gente pegava aquela caixa e espalhava pela varanda. E parecia que assim, uma poção mágica se abria. E eu gostava, assim, eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos e eu viajava naquelas imagens das viagens de Gulliver, Marinho Marinheiro, e tinha até a Bianca Sabrina, né, que quando você já devorava tudo, tinha aquelas palavras lá dentro do livro. Então, aquilo me encanta até hoje. Eu sinto, né, aquele encanto daquele mundo mágico que se abriu quando eu jogava os livros na varanda para a gente degustar, de fato. E começou aí depois, nos livros didáticos, né, da escola, tinha textos, tinha poemas, e eu gostava. Começou ali na varanda e aí na escola, aqueles poemas, né, que tinha nos livros, os contos. E até que um dia um padre da minha cidade, né, Miranda, ele organizou um concurso de poesia. E eu falei, vou participar. E começou ali. Eu tinha uns 11 anos e comecei a escrever. E eu tomei gosto pela poesia, né? E comecei a ler cada vez mais. Então, o que a gente tinha à disposição era os livros didáticos que traziam textos literários. A gente tinha a biblioteca na escola, que antes era um pouco, né, não era tão aberta, assim, não dispunha de tantos livros, mas a gente tinha isso e eu aproveitava. Então, a minha história com a letra, a minha história com a palavra foi isso. E aí, na adolescência, eu descobri, né, como que eu quero algo que faça com que eu trabalhe com a linguagem, que eu explore, né? Claro, a gente precisa da linguagem, seja qualquer profissão, né? Mas há algumas áreas específicas que você vai lá cavucar a palavra, que você, né, que o seu trabalho faz parte, né? É a sua matéria-prima. E aí eu escolhi cursar letras, né? Que eu falei, vou estudar poesia, eu vou estudar narrativa, eu vou me enveredar ali eu conheci as faces da palavra, como diria Drummond, né? As 1000 faces, cada palavra tem as suas 1000 faces. E enfim, eu falo que essa paixão pela palavra, pelas letras, né, me trouxe aqui. Então, se eu estou aqui, é culpa da poesia, culpa da palavra, pela paixão, a paixão que a palavra, né, trouxe para mim. Eu quero aproveitar esse momento, né, falar que, assim, é uma honra, uma felicidade estar aqui ao lado da Raquel Naveira, porque eu sou leitora já dela e parece, né, as letras me trouxeram, né, me proporcionaram momentos incríveis, e um desses é estar aqui. Eu li a Fiandeira, né, já que eu estava falando da paixão pela palavra, quando eu li Fiandeira, aquele livro me apalavrou. Eu me vi palavra naquele livro, assim, até hoje, quando eu ouço falar esse livro, quando eu soube que ia ter a segunda edição, né, a gente lembra, né, daquela primeira sensação, né, e quando eu li Fiandeira, eu me senti palavra, né,
E, enfim, eu gosto de dizer que a poesia não humaniza, gente, a poesia é palavra, gente, a poesia é minha palavra. Então, obrigada. Obrigada, Raquel, por essa palavra, minha palavrou. E a minha vocação também foi uma vocação de infância. Desde criança eu senti que a palavra era o meu ser, o meu estar no mundo. E eu gostava primeiramente das cantigas de roda, sou do tempo das cantigas de roda. E quando as crianças cantavam Senhora Dona Sancha, coberta de ouro e prata, descubra o seu rosto, queremos ver sua cara. Eu achava isso lindo. Quem será essa Dona Sancha com véu, coberta de ouro e prata? As cantigas de roda, sim, me levavam a imaginar muitas coisas. E logo eu fui criada pelos meus avós, e meu avô era português. E vou contar para vocês, o português ama a literatura, ama a poesia. Meu avô tinha um verso, uma frase de algibeira, para cada situação que a gente vivia, vinha um versinho. Ele costumava escrever, copiar poemas de Camões, Antônio Nobre. Ele escrevia tudo, Fernando Pessoa. Ele escrevia numas cadernetinhas antigas, assim, parecendo aquelas cadernetinhas de bolicho, e ali ele escrevia aqueles poemas, e eu logo conheci o verso através dessas cadernetas. E aí, percebendo que eu gostava da literatura, eu gostava de ler, ele começou a comprar muitos livros. Tínhamos uma biblioteca muito incrível, era o Tesouro da Juventude, que era aquela coleção imensa, Malbataan, Histórias das Mil e Uma Noites, Mitologia Grega, Irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, eram coleções. E naquele tempo era o nosso videogame, vamos dizer assim, era o nosso computador, era tudo para uma criança que gostava de ler. E na escola, a escola é muito importante, e nós que somos professores temos que ficar atentos aos nossos alunos, atentos àquele aluno que tem esse pendor, essa vocação, esse chamado para a literatura. E eu escrevia algumas redações, tinha um caderno de ouro na classe, e sempre as minhas redações eram muito elogiadas. E aquilo que nós somos elogiados, aquilo a gente acredita, né? E aquilo a gente desenvolve. Até que teve um dia que a professora falou assim: eu quero que vocês escrevam algo sobre flores, e eu vou dar somente 10 minutos que faltam para tocar o sino para que vocês escrevam. Aí naquela hora eu fiquei meio assim, já está na hora de entregar. Aí eu escrevi meio já em forma de versos. Eu escrevi assim, que as flores lindas, perfumadas, mas que elas me traziam a lembrança de que elas estavam em cima do túmulo do meu pai. E entreguei. No outro dia o professor estava às lágrimas, que tinha sido a melhor redação, melhor poema, uma coisa sintética, quase um conto. E aí ela perguntou assim: mas minha filha, quando é que morreu o seu pai? E meu pai não tinha morrido, né? Aí eu fiquei muito embaraçada com aquela pergunta. Eu falei assim: faz pouco tempo
que ele morreu, né? Chegando em casa, eu não quero ir na escola amanhã, mas o que está acontecendo, minha filha? Aí depois de muita conversa, eu falei a verdade. Eu não quero ir, porque a professora pensa que o meu pai morreu, eu matei o meu pai. Aí teve todo aquele negócio de minha mãe lá na escola, de explicar que não tinha morrido, né? Aí passou um pouquinho e eu falei que meu pai tinha morrido. Ela acreditou. Então eu tenho poder quando eu escrevo. Eu sou capaz de convencer as pessoas. E uma outra vez também de escola, foi no colégio Liceu Pasteur, onde eu estudava em São Paulo. Passei a minha infância um pouco em São Paulo, passando as férias aqui em Campo Grande, depois indo para a fronteira em Bela Vista. E aí a professora pediu para que eu declamasse o poema O Pássaro Cativo, de Olavo Bilac. Gente, por que hoje as nossas crianças não aprendem de cor alguns poemas? Não sei por que tem, é decoreba. Não, de cor. Olhem a palavra par cœur em francês, by heart, significa passar pelo coração. E só passa pelo nosso coração, pela nossa memória, as coisas que a gente gosta. Bem, e aí eu decorei o poema e fomos ao pátio, eu subi no banquinho e comecei. O Pássaro Cativo, Olavo Bilac. Quando eu falei isso, todos ficaram em silêncio, mas um silêncio assim que eu ouvia a mosca. E aí eu terminei. Se soubesses a dor do pássaro, as tuas mãos tremendo lhe abririam as portas da prisão. E aí eu senti um frisson no corpo e os aplausos. Eu falei, eu gosto disso, eu sou capaz disso. E aí eu fui aprendendo, né? Na escola, a minha vocação foi muito valorizada na escola, com excelentes professores, depois de português. Quando voltamos para Campo Grande, professora Glorinha, que ela falava para mim assim, eu tinha 14 anos, ela falava assim, você é poeta, você é uma escritora, você pode ser, você tem talento. E eu acreditei, né? Na palavra da minha professora, da minha formadora de espírito. Aí a gente vê o nosso papel como professores. Para fechar, eu diria o seguinte, que a minha vocação foi uma vocação de infância, uma vocação em que eu encontrei uma lapidação na escola, em que eu encontrei bons professores de português, de gramática, de redação, tive uma excelente formação, me tornei uma professora e creio que levei isso para a minha sala de aula, formando novos talentos. E eu diria que a poesia alimentou todo o meu magistério, e que o magistério, os estudos, as pesquisas alimentaram também a minha poesia. Inspiradores, né? Acho que esses relatos são inspiradores. E para quem aí está no curso de letras, né, está começando a fazer as leituras literárias, alunos de primeiro ano, que eu sei que estão aqui, vejam, né, então a importância também, especialmente para quem está no curso de licenciatura, né,
que é um noturno, nós temos também o bacharelado. Na licenciatura também é o papel do professor, eu acho que se destaca bastante. Um professor que consegue trabalhar bem a literatura, né, com o coração, né, que usa inclusive do decor, né, para poder falar de coisas do coração, né, declamar poesia, né. Isso aí são coisas muito vitais, essas experiências são muito, muito importantes aqui de serem compartilhadas. Nós vamos falar um pouquinho agora, né, então, sobre as obras que as autoras estão lançando, né? Então, Raquel Naveira está lançando Mundo Guarani e relançando Fiandeira, né, conforme a Alan já disse, e Raquel Medina está lançando sua primeira obra, né? O livro de poemas Cidade. Né? Não vai dar muito para vocês verem daqui, os livros estarão disponíveis para venda depois também, ali no hall de entrada, tá? E nós vamos sortear alguns livros também ao final, como eu já disse. A capa do livro, ela é basicamente uma calçada, né? Os dois lados aqui, mas essa calçada, ela está sendo rompida, né? Ela está rachando e a gente tem alguma vegetação brotando por suas rachaduras. Né? Logo na epígrafe também tem um poema aqui, né, Raquel, que você coloca, que diz assim, deixa eu pegar aqui. Quando a raiz explode o cimento, a cidade ganha um poema. No decorrer de todo o livro, a gente percebe quase que uma simbiose entre o sujeito lírico e a paisagem urbana, né? E falar sobre paisagem urbana, acho que no mundo contemporâneo, é falar sobre uma vida muito acelerada, né? Uma rotina extremamente rápida, né? Monótona, mas ao mesmo tempo muito rápida, né? Talvez acelerada ainda mais pelas redes sociais e tal, e que muitas vezes até inviabiliza um pouco um certo olhar poético sobre a cidade, né? Com todas as demandas que o celular nos traz, né? As demandas que a gente tem que cumprir, parar para olhar a cidade em que nós vivemos não é algo muito fácil de se fazer, né? Eu até escrevi também, nas minhas aventuras pela poesia, falei que muitas vezes o IP parece que faz isso, né? Porque ele é tão forte, né, na sua vibração, no seu colorido, que parece que ele consegue superar o celular. Não tem como você passar incólume a um pé de IP, assim, na paisagem. Mas fora isso, a nossa percepção da cidade muitas vezes é muito diluída pelo excesso de tarefas que a gente tem, né? E aí uma pergunta para você seria um pouco nessa direção. Como foi tentar reconstruir ou constituir um certo viés lírico sobre uma cidade como Campo Grande, que embora não seja uma grande cidade, uma cidade média ainda, mas que ao mesmo tempo já tem um fluxo bastante acelerado de vida, tem muito cimento, muita poluição também, né? Apesar das árvores. Queria que você falasse um pouco como foi esse processo de escrever sobre a cidade de Campo Grande, que óbvio, na poesia talvez não precisemos ler só como sendo a cidade de Campo Grande, mas as referências a ela estão todas muito bem marcadas aqui. Está no poema que foi lido, né, que fala sobre um dos rios, né? Tem um poema sobre prosa, outro sobre o segredo. Queria que você falasse sobre como que foi essa jornada para encontrar uma forma lírica de falar sobre essa cidade. Assim, como o professor já falou, né, meu primeiro livro foi vencedor do Prêmio IP de Literatura, que foi promovido pela Sector, que é uma instituição vinculada à prefeitura daqui de Campo Grande. Enfim, o professor falou da capa, né, e aí o título, né, eu tentei, a proposta é imitar a placa, né, das ruas aqui da cidade também. E a epígrafe, né, ela é um trechinho do poema concreto, né, quando a raiz explode o cimento, a cidade ganha um poema. Bom, para falar de toda essa construção, é impossível não falar, né, de onde eu vim. Miranda, uma cidade de mais ou menos 26 mil habitantes, né, ali eu morei também na zona rural, né, em algumas fazendas, que meu pai era trabalhador rural. E assim, eu saí de Miranda, fui para Três Lagoas, depois Campo Grande. Então, tudo isso daí desenhou, né? Eu acho que foi minha trajetória lírica aí, a transformação que eu vi do espaço. Tem um poema que diz, no meio desse mato, que nem mato é, só de poesia eu posso encontrar um gosto de Araticum. E isso daí veio
de um sentimento, né, de observar a paisagem, de sair lá naquela paisagem do Pantanal, Cerrado, e de repente você olhar para um lado, olhar para o outro, você só vê eucalipto, né? E tem outro poema que fala do IP também, né? Não lembro qual página que é, mas que fala um campo vasto e nefasto, né? Fala do céu cor de chumbo, né? E aí a árvore está ainda a cantar beleza, enquanto eucaliptos não chegam, né? O eucalipto, que é a marca, né, do progresso, né, daqui da nossa região aqui, sobretudo. E então essa minha trajetória de ter saído de um lugar pequeno para ir no grande não foi intencional eu escrever. E quando eu percebi, eu estava escrevendo só sobre cimento, pedra, né? E o professor falou sobre essa questão, né, de simbiose, né? Talvez eu tenha pensado nisso agora. Eu sempre pensei que a poesia, o chão da cidade é a extensão. E quando eu vejo, logo que eu me mudei a Campo Grande, eu ia trabalhar a pé e eu observava aquelas raízes, né, rompendo o cimento. É como se houvesse algo ali nesse sob que pulsa, né? A marca da vida, o movimento da vida. E eu volto a falar da epígrafe também, que é de um poema chamado Concreto. E eu coloquei com as sílabas separadas, né, como se fosse um verbete. E aí eu coloco que o concreto, né, é que pedra, músculo de concreto, contrai e dilata, né, que igual o coração, contrai e dilata. Se a gente observar o concreto ali, ele próprio, a gente vê que ele é duro, né, mas ele também se dilata, né, ele sente, né, essa mudança, o calor, frio, e a gente vê a dilatação disso tudo. Quando o tempo passa sobre nós e cria riscos no nosso rosto, no corpo, que a gente chama de linhas de expressão, também causa linha de expressão no chão. E outra coisa também, que eu acho que minha poesia, pensando direito, né, a gente vai se descobrindo também cada vez que a gente fala, a gente vai descobrindo as faces, né, da nossa própria palavra também. São um pouco, eu acho que é um pouco de experiência. Para mim, Campo Grande é uma cidade bem grandona. e assim, o que me comovia muito era as quadras são intermináveis. Para atravessar uma rua, você só precisa ir ali do outro lado da rua. E você demora, às vezes, né, tanto tempo, né, para você conseguir atravessar uma rua, e às vezes não tem como você atravessar porque o semáforo se abre para o carro, né, e às vezes o carro vai fazer a curva e você não fica, você fica ilhado aí na calçada, né? E você sente o cansaço nos seus pés, nas suas pernas, aí no seu corpo, dessas idas e vindas, dessas andanças. E você sente também que o chão se cansa, né? Aqueles automóveis que passam, né? Com aquele perfume de gasolina, acaba perfumando a gente também. Tem um poema aqui que chama Febre Morena, né? Que eu digo que essa febre que anoitece a cidade, no meu corpo amorenado de sol e asfalto e fumaça. A cidade está no meu corpo, nos meus pulmões, com seu cheiro de perfume importado. Então, a minha poesia é uma extensão de mim. A minha poesia sou eu ali um pouco, respirando, né? Logo que eu comecei a escrever, eu escrevi desde a adolescência, mas depois que eu entrei na faculdade, eu escrevi, só que eu assinava com pseudônimos, né? E aí, né, por quê? Porque eu entendia que quando a gente escreve, a gente se escancara, né? Talvez a gente com essa mania de querer ficar ali nas palavras, mas aí você também está se escancarando aí. Eu vejo a experiência da minha escrita como isso, a minha própria experiência, a minha palavra sou eu, né? A lei garatujada, né? Eu me palavro pelo que eu escrevo, pelo que eu leio também. Então, meu livro Cidade, né, pensar nesse título aí, eu pensei na palavra beco, coricho, porque eu gosto da palavra coricho, então tem
eu penso que tem uma tensão aí, né? Coricho, beco, açude, né? Cimento, calçadas, né? Enfim, a minha poesia, eu penso, né? Pode ser que às vezes a gente lê, né? Escreve pensando uma coisa, mas aí a palavra ali na poesia, ela é outra, né? Ela se mostra outra. Mas é a minha extensão, sim. A cidade, a minha palavra, tudo isso é um pouco de mim aí também, das minhas experiências. E tem coisa que a gente só consegue, né? Tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas eu fico refletindo sobre ela. Tem gente que tem coisa que só sai da gente por escrito. Eu não lembro de quem que é, mas eu li nas redes sociais aí. E tem coisas que eu só consigo falar em versos, só pela poesia mesmo, me expressar mesmo. E é tão maravilhoso quando a professora falou, né? A gente está ao lado de pessoas que vão compreender, né? Que tem pessoas afins, né? Que quando a gente vai falar desse poder da palavra na nossa vida, né? Também vai compartilhar desses sentimentos. Bom, eu vou conversar com a Raquel. Eu vou começar pelo Mundo Guarani, que, vou confessar para vocês, é uma obra que chegou primeiro, antes do Fiandeira. Ela havia comentado comigo da segunda edição, e ela falou: olha, mas vou deixar para você o Mundo Guarani, e depois eu quero saber de você o que você achou. E aí eu li o Mundo Guarani, e logo uma semana depois chegou o Fiandeira, e eu acabei não contando o que eu achei do Mundo Guarani, porque eu me debrucei no Fiandeira, e depois acho que a gente pode afunilar mais no Fiandeira, que é o meu queridinho. Os meus alunos sabem disso. E a gente retoma um pouco dessa Raquel, né, do Mundo Guarani, dessa menina que estudou em São Paulo, como você disse, que vinha para Mato Grosso do Sul, parava em Campo Grande, depois ia para a fronteira, né, para Bela Vista, para ter esse encontro com essas culturas, com essas línguas. E eu queria que você falasse para o pessoal um pouquinho como que foi essa criação do Mundo Guarani, porque nos demais livros de crônicas, de poesias, há um vínculo com a ideia, né, do fronteiriço, da gente, da terra, da própria Bela Vista. A Raquel tem um poema chamado Rio Apa, que é um poema que ele é lindíssimo, e quando ela declama eu me emociono muito, porque você sente no poema esse vínculo dela com a terra e com a infância. E aí no Mundo Guarani vem retomando isso um pouco com muita poesia, né? No livro é em prosa, mas eu sinto muita poesia no Mundo Guarani. Eu queria que você comentasse esse processo da criação do livro. É verdade, eu nunca deixo a poesia, mesmo na prosa, é sempre uma prosa poética, uma prosa sustentada, uma linguagem sustentada por revelações poéticas. E o Mundo Guarani foi de uma necessidade de ver juntos vários textos sobre essa questão da fronteira Brasil-Paraguai, da minha infância, das histórias que eu ouvia sobre a Guerra do Paraguai, sobre os bandoleiros. E havia vários textos meus sobre esse assunto, mas eles estavam esparsos. E aí eu resolvi juntar tudo, e mais alguns textos inéditos, e surgiu um livro que é assim, meio crônica, meio prosa, meio poesia, meio novela, quase uma novela. Eu diria assim, talvez uma colagem como Água Viva de Clarice Lispector, que uma coisa vai chamando outra. E um livro que teve um destino bastante misterioso, porque primeiro eu mandei o livro para os originais, para a UB do Rio de Janeiro, e recebi o prêmio João do Rio pelo livro. Ele não havia ainda sido publicado. Saiu a notícia
e o editor Dionísio Silva, que é da Almedina, que tem uma ligação também com Campo Grande, com Lisboa, porque eu sou da Academia de Ciências de Lisboa. Ele falou que gostaria de publicar o livro. E aí eu coloquei mais textos e enviei para ele, e ele criou o Mundo Guarani, ficou dessa forma, enfim. Um destino bem estranho, porque quando o livro chegou pronto, aconteceu do Fiandeira passar a ser leitura obrigatória para o vestibular. Gostei tanto quando a Raquel disse que já o conhecia de há muito tempo, enfim. Eu descobri que ele é um livro clássico, né? Um livro de 1992. É um livro misturando prosa e poesia e que beira quase ao ensaio, onde eu coloco vários temas que me são caros: a literatura infantil, a poesia sociológica da cidade, o Guarani, a fronteira também tem um pouco no Fiandeira. E aí eu liguei para o nosso editor, o Walter Jerônimo, da editora Life, daqui, que faz um trabalho muito bonito, fez esse livro, tá lindo, Raquel, muito lindo, o Seu Cidade. E aí eu falei: Walter, eu só tenho 2 exemplares e lá na estante virtual deve ter alguns 5 exemplares, talvez. Na mesma hora ele falou: nós vamos fazer uma nova edição bonita do Fiandeira. E em seguida fizemos uma tarde de lançamento num lugar que eu achei perfeito, uma cafeteria muito gostosa para receber amigos, um clima maravilhoso, fui muito prestigiada. E com isso, e com, claro, a imprensa querendo saber do Fiandeira e tudo isso, eu deixei o Mundo Guarani meio de lado, né? E, enfim, agora estou trabalhando a divulgação do Mundo Guarani, mas não pretendo fazer o lançamento, porque já fiz esse recente, vai ficar sem um lançamento oficial. Estou lançando aqui na UEMS com vocês. É um livro de memórias, é um livro corajoso, é um livro generoso, porque são poucas as pessoas que realmente têm força e querem entrar no mais profundo do seu interior, da sua alma mesmo, e tem às vezes o receio de fazer esse mergulho no interior e não sair inteiro. Então é um livro em que eu coloco essa alma de menina, porque é a coisa mais forte que nós temos, é a nossa infância. Ela é a coluna vertebral da nossa vida. E aí eu falo desse movimento de estar em São Paulo e de repente estar em Campo Grande, estar em Bela Vista, numa casinha de pau a pique, embaixo do Laranjal, conversando com um tio rude, que me olhava com olhos muito argutos e me contava sobre a Guerra do Paraguai, as histórias dos enterros. Vocês sabem o que é enterro, né? Os tesouros que eram guardados quando as pessoas fugiam da guerra, elas enterravam tesouros, joias, as joias pareciam que andavam pela terra e sumiam, desapareciam. E eu tive um tio que tinha um sismógrafo. Ele ficava com aquele sismógrafo no quintal procurando ver se teria um enterro, né? Acho que ele deve ter descoberto
uns poços, uns veios d'água, talvez, né? Nunca achou o enterro que ele queria com o sismógrafo. E Bela Vista é um pouco isso. Ela tem um quê de fantástico. Eu digo que ela é minha Macondo. A Macondo é aquela cidade dos 100 anos de solidão que o Gabriel Garcia Marques criou, e em que acontecem coisas fantásticas, coisas surreais. E Bela Vista é minha Macondo. Eu era criança e ouvi umas conversas atravessadas, assim: olha, aí o baianinho pegou o rapaz, levou lá no mato, mandou ele cavar uma cova e o enterrou lá. Aí via que eu estava ouvindo: ai, não vamos contar essa história não, muito pesada para criança, né? Mas eu já tinha ouvido, eu já tinha percebido que aquele local era um local de horrores, de belezas, de fronteiras, de atravessar o rio em canoinhas, porque não tinha ponte, a gente atravessava em canoa. Minha avó levando as netas para comprar algumas coisas no Paraguai. Tudo aquilo era muito, muito mágico, surreal. A minha Macondo mesmo, Bela Vista. Então, todas essas coisas eu fui colocando no livro. E depois as músicas, as polcas, as varanhas, o bordado Ianduti. Nós estamos vendo aí, o Jander também está de bordado Ianduti hoje, né? Os escritores dessa região, um Visconde de Toné, com Retirada da Laguna, com Inocência, que é um romance lindíssimo, e são os precursores da literatura sul-mato-grossense, um Lobivar Matos e Corumbá, Manuel de Barros, Hernani Donato com Selva Trágica, que é contar sobre a Companhia Mate Laranjeira, sobre a história desse sul de Mato Grosso, de uma forma folclórica. Então, eu fui colocando um pouco de tudo isso. E quando você fala deste canto do mundo, é lógico que vem a fauna exuberante, é a onça, é a arara azul, é o tuiuiu, a sucuri, as plantas, os rios cheios de buritis, de camalotes lilazes que vêm descendo no Rio Paraguai. Enfim, eu fui costurando todas essas memórias, todas essas impressões que eram muito fundas na minha alma, e assim nasceu o Mundo Guarani. Bem, e agora que ele está premiado, lançado no mundo, eu cheguei à conclusão que ele está incompleto. Por quê? Todos os dias eu lembro de um caso novo. Acho que porque remexi muito nessas memórias, e aí eu estou escrevendo muito sobre essas memórias, coisas que eu lembrava da minha infância. A ida ao buraco das araras, Nioaque com seus dinossauros. De repente eu lembrei que o meu tio, meu rude contador de histórias, ele falava que o Dilermando de Assis, o assassino de Euclides da Cunha e do filho do Euclides da Cunha, ele matou pai e filho, ele foi julgado no tribunal de júri 2 vezes e foi inocentado como legítima defesa. E aí queriam mandar para um lugar bem longe, né? O exército, ele era do exército. Mandaram para onde? Para Bela Vista. E aí eu me lembrei que quando criança, esse tio me dizia: o Dilermando de Assis,
que matou Euclides da Cunha dos Sertões, ele veio para cá, para Bela Vista. Era bonitão, loiro, de olhos azuis. As meninas ficavam encantadas com ele. E eu lembrei disso. Fui pesquisar, fui lá no Exército ver se tinha alguma coisa sobre ele, sobre essa estada do Dilermando de Assis em Mato Grosso do Sul, em Bela Vista. E aí escrevi, vocês devem ter visto, né? Eu escrevi Dilermando de Assis em Bela Vista, porque eu escrevo às sextas-feiras no jornal O Estado. Conclusão: o livro não acabou, porque eu estou lembrando de outras e outras coisas e casos que eu gostaria de colocar nesse livro. Não sei como é que eu vou fazer, talvez no número 2, eu não sei bem, né? Mas é isso. Eu só queria a fala da Raquel. Cidade é uma coisa tão forte, né? O local onde a gente está e de onde a gente está escrevendo, as impressões que a gente tem. E eu disse uma vez para o poeta Antônio Cícero que eu sou fascinada por um livro dele que se chama A Cidade e os Livros. Falei, daria tudo para escrever algo com esse título, A Cidade e os Livros. E realmente o Rio de Janeiro é isso, é uma cidade cheia de livros pelas calçadas, pelas livrarias, pelo centro, pelos sebos, pelos subterrâneos. Onde você vai tem alguém vendendo um livro, expondo um livro. É uma cidade muito voltada para o livro. E aí, eu diria, Raquel, que a nossa cidade tem esse lado já urbano, e tem também árvores, e tem também um jeitão ainda de fazenda. Mas é muito importante esse seu olhar, vendo a nossa cidade já como essa urbe, como essa modernidade, com essa de nascer uma flor no cimento. Muito lindo tudo isso. E a nossa cidade é mesmo o nosso lugar no mundo, o nosso umbigo do mundo, e daqui estamos escrevendo e tirando as nossas impressões, e tudo isso é mesmo muito rico, muito bonito. Raquel Naveira, né, recuperando essa ideia da flor furando o asfalto, obviamente isso remete a quem, né? Carlos Drummond de Andrade, né? Remete a essa imagem, né? Uma flor furou o asfalto, é feia, é suja, acho que é algo assim, né? Mas é uma flor, né? E já puxo um gancho com Raquel, porque declaradamente Carlos Drummond está presente nesse livro, né? A leitura, Jander, né, fez a leitura do poema. Ao final havia uma referência ao poema de Drummond, há referências a Manuel Bandeira, né? Há uma presença difusa de Manuel de Barros, a meu ver, né? Essa percepção de que por trás também de todo esse cimento que expressa o progresso, com todos os seus benefícios e malefícios, existe algo pulsando que a gente não compreende muito bem, que às vezes a gente denomina natureza ou pode denominar inconsciente, né? Depende do modo como você olha, né? Eu acho que a sua poesia tenta recuperar isso, né? O que é que está rachando o asfalto, né? O que tem ali no escuro, né, daquelas fendas? O que tem por trás dessa fachada que a gente nomeia de Campo Grande, né? Pelo menos foi essa percepção que eu tive como leitor, assim, do teu texto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as tuas influências literárias e também como que você construiu uma forma de falar sobre a cidade que desse conta do que você queria dizer, né? Porque, assim, teus versos não tem muita pontuação, né? Você
praticamente abdica da pontuação. Isso talvez possa ter relações com o fato da nossa vida ser muito acelerada, então cada vez mais parece que a pontuação vai fugindo da expressão poética, né? E tem todas essas influências, né? Esses poetas, essas poetas que estão contigo. Queria que você falasse um pouquinho como que tudo isso te ajudou na forma da sua poesia para poder falar sobre esse tema. Bom, dialogar com Drummond aqui foi um atrevimento, baita atrevimento, né? Imagina, né? Drummond escreve A Noite Dissolve os Homens, e eu falo, Carlos, a noite dissolve o mundo, né? E tem um outro poema cujo título é Os pés suportam o mundo, né? E aí no final também eu coloco, Carlos, os pés suportam o mundo, porque ele fala os ombros suportam, né? Mas os pés aí são contato com esse chão, né? Suporta a gente, suporta nossas mochilas, suporta todo o nosso cansaço, né? E chega ao final do dia, o que a gente quer? Os pés, né? Ficar de pernas para cima e descansar. Eu gosto muito, né, do Carlos Drummond de Andrade, sobretudo aquele livro dele, A Rosa do Povo, né? Que ele propõe, né, é uma poesia, né, que propõe diálogos assim, né, com a vida, né. O Manuel Bandeira, né, ele despertou a paixão pelos becos, a olhar o beco de outra forma, e a influência de Manuel de Barros. Gente, eu fui picado pelo Manuel de Barros, e aí eu não sarei mais disso, não tem antídoto. Então o Manuel de Barros, eu gosto de falar que ele me ensinou a ver as coisas, né, ver de uma forma diferente. Mas aí eu digo, não sei se eu aprendi direito, né, mas enfim, a professora poeta Raquel Naveira falou, né, os novos, né, quero conhecer, mas a gente, né, só escreve porque a gente teve ali uma influência, uma inspiração, né, para a gente se apalavrar também, né, tem isso, a gente sempre traz, né, outros, né, para nossa escrita. E a minha poesia, né, eu falo muito, né, quando eu estava finalizando para mandar para a editora, né, para a editora Life, eu pesquisei, eu falei, gente, quantas vezes eu escrevi cimento, quantas vezes eu escrevi concreto, e fui lá, e era bastante vezes assim, porque é o que estava no caminho. Tem um poema, né, que foi quando eu mudei para um bairro, de lá dá para ver os prédios, né, e aí eu vi uma árvore aqui, outra ali, e o prédio tudo brota do chão, né, parece que brota do chão e vai crescendo, né, e eu coloquei prédio e árvore, que brota pedra e cimento, que brota pedra, que brota cidade e hematoma de concreto arvorecido, onde passarinho não faz ninho. E aí me sugeriram colocar assim, né, hematoma de concreto, hematoma arvorecido, onde passarinho não faz ninho. De fato, fluiu mais, de fato, ficou macia, né, hematoma arvorecido, onde passarinho não faz ninho. E eu deixei assim por algum tempo, só que aí, né, eu voltei a colocar hematoma de concreto arvorecido, porque tem esse atravancamento, né? Tem essas pedras às vezes soltas, tem o concreto ali, tem as novas construções com cheiro de cimento fresco, né? E aí eu gosto desse atravancamento aí, justamente para eu conseguir expressar, né, o que eu quero ali. E eu gosto também dessas palavras, dessas sílabas ali, quando eu estou alfabetizando, né, a gente fala sílabas complexas, prau, preu, can, né, e aí eu gosto disso, sobretudo isso, P, a letra P, eu acho que dá um ritmo marcado, mas eu só fui descobrir isso depois que eu fui ler, que estava tudo pronto lá, e a gente começou a reler, porque às vezes a gente escreve, né, e depois de muito tempo você vai voltar, você vai revisar aquele texto, você vai ler, você vai conseguir, pelo menos assim, né, eu tô tentando ser melhor, mas assim, é difícil você acabar de ler, de escrever, né, porque parece algo, né, que saiu ali, deixa descansar, né, deixa sublimar, e aí você vai ler. E eu comecei a perceber isso, mas é isso, tem pedra, tem cimento, né? E eu gosto de pensar que ali tem um chão fresco, né? Que tá
tá pulsando ali, né? Com o que eu gosto de pensar com o movimento da vida, né? O movimento das árvores, quando venta, né? Contrai, dilata, né? E aí folhas vão, pássaros vão, né? Sai tudo dali, sai fruto dali, né? O primeiro poema que está aqui nesse livro, eu escrevi há mais ou menos 10 anos, que chama Servimento, né? E esse título veio, esse poema ele surgiu a partir de uma pergunta, né? Com um colega que escrevia também, para que serve um poeta, né? Servir, né? Servir, pronto. Porque a gente fala, serve para quê? Tu tem que ter servir para, né? Tá bom, então vamos lá, então é para servir. Servir a, né? Servir. Então, aí veio o título Servimento. E ali nesse título, nesse poema, eu fiz questão que fosse o primeiro do livro, porque ele diz assim, né, que o poeta é um chão de contrações, né? É um corpo de contrações, um chão em rasgamento. Então, o processo de vida vem desse romper, né? Quando a pessoa nasce, rompe um corpo. Quando a árvore surge, a semente vai rompendo o chão, né? Aí a palavra rompe a gente também. Eu gosto de relacionar o nosso ser, a nossa pessoa, né? Ainda mais no ofício de escrever, que a palavra, né, rompe a gente, né, para ser, né, para servir. E aí a gente pensa, nossa, mas eu escrevi isso. E às vezes isso abraça, né? Quantas vezes a gente lê algo que vai abraçar, que vai palavrar a gente? E essa escrita também pode ter esse servir, né? Então, o poeta é servir. E tudo, as imagens, primeiro parece que para eu escrever vem uma imagem, ou às vezes uma palavra fica ali marinando meses ou dias, né? Ou uma imagem. Aqui em Campo Grande é imagem e palavra. Aqui eu acho muito fantástico que tem aqui no livro, né, que eu falo disso, segredo e prosa. Aqui na cidade a gente tem um segredo que corre aberto, está correndo aberto aí para todo mundo ver, escancarado, e quando dá tempestade, quando chove, ele, né, explode, se espalha na cidade. Então, um segredo que está ali aberto, escancarado, que faz questão de se manifestar, né? Só que ele encontra, e a prosa, pelo contrário, tá tampadinha ali, em silêncio, subterrâneo, né? Então, eu falo que a cidade me dá a palavra, né? Então você pensa, eu gosto de falar também que logo que eu me mudei para cá, lá na 13 de maio, todo dia eu tinha que ir lá pela 13 de maio, né? Eu ia a pé e chegava na Liberdade, não dava para entrar na Liberdade, porque por causa do trânsito, então a gente ficava impedido de entrar na Liberdade. Então a cidade de Campo Grande me deu a palavra para minha poesia, né? Aquilo, né, se inflama, né? Se você não escreve, vira hematoma. Então a palavra, você escrever, escrita flui, né? A escrita, ela faz você sublimar, né? A escrita faz você viver, é uma manifestação de vida, é uma forma de vida. Escrever é o nosso jeito de andar, escrever é o nosso jeito de viver. E observando, né, todas essas imagens que a gente tem na cidade, o ipê, né, essas árvores, esse contraste maravilhoso, né, e a gente vê tudo isso, então é matéria para poesia, e não tem como o professor falou anteriormente, não tem como passar despercebido. Então a tela do celular perde para isso, né? Você contemplar essa beleza, né? Essa árvore ali que está no meio do cimento, né? Que faz sombra, que joga fruto, né? Ou você parar para observar também ali os córregos, aquelas vidas que estão ali. Eu não sei se vocês já pararam para observar ali, é meio estranho, né? Você passar na Ernesto e aí você vê alguém olhando, se debruçar daquela água lá, falando, nossa, está querendo se jogar. Não. E aí você vê que aqueles, né, tem um poema que eu falo disso, que é
corvo no cimento, né? Porque assim, eu gosto da palavra corvo, porque a gente fala corvo, né? Às vezes a gente fala córrego, né? A gente fala corvo, então corvo no cimento, que tem ali os pedaços de cano aparecendo, aquelas ferragens, né? Para segurar o concreto. E é interessante a gente ver, né, esse ninho ali no meio da cidade. Enfim, a cidade me deu a palavra. Puxando um pouco esse gancho que a Raquel Medina traz, o livro Fiandeira também faz uma conversa, né, com essa cidade de Campo Grande, mas faz essa conversa com a cidade no tempo da Raquel, assim, né, na juventude, na adolescência, e é um livro que é cheio de metamemórias. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Ela lançou ele em 92, pela Estação Liberdade. Eu tenho a edição de 92, e eu sempre falo que esse livro me traz também uma metamemória, porque eu ganhei dela numa aula de literatura latina, e ela dizendo aqui, né, da função de ser professor, eu não tirava nota boa com a professora Raquel Naveira, porque as aulas dela eram bem difíceis, tinha que ler muito, estudar bastante. Mas eu lembro que foi a porta de entrada para pensar em literatura do Mato Grosso do Sul, foi esse livro na minha vida. E foi o primeiro livro que eu li e eu começava a me reconhecer em vários momentos. E como ela falou aqui pra gente, né, ela traz temas do cotidiano dela, do ser mulher, das relações com essas pessoas com quem ela conviveu. Tem alguns capítulos aqui, por exemplo, que ela fala das ligações entre morte e poesia, religião e poesia. E é um livro muito convidativo, porque, de certa maneira, eu enxergo que ele abre portas para outras obras da Raquel. A Raquel tem mais de 20 obras publicadas, então eu enxergo um pouquinho nas outras obras que a Raquel publicou, algumas coisas do Fiandeiras. Então, quando ela faz esse diálogo morte, poesia, religião, poesia, lá no Tecelã de Tramas, ela volta a fazer esses diálogos entre a poesia e outras ciências. Há um texto aqui que ela fala sobre, né, a questão da fronteira. Deixa eu lembrar aqui o nome que ela... Nomes Guaranis, que tem poemas que ela fala dessa fronteira, e que eu até coloquei aqui na nova edição perguntando, seria este capítulo um convite ao livro Mundo Guaranis? E então é um livro cheio de muita metamemória, e que ela faz esse convite, e que ela relata algumas questões sobre a cidade, sobre a pessoa, sobre ela. E aí, Raquel, tem uma parte aqui do livro, que é a parte final, e depois eu gostaria que você fizesse um comentário. O último texto chama-se O Fazer Poético. Ela abre a edição com uma nota, né, a segunda edição com uma nota, e O Fazer Poético, que é o último texto, ela fecha dizendo assim: escrever poesias nos dias de hoje pode ser considerada uma tarefa solitária, inútil e insana, mas garanto-lhes, cheguei ao auge da loucura. Vivo de poesia, pela poesia e para a poesia. E aí eu queria que você comentasse como que foi, né, trazer esse diálogo na prosa com os leitores, porque o livro vem intercalando, ela faz aberturas e vai remetendo poemas a esses diálogos. Como foi esse processo da construção, e se você já tinha na mente que ele fosse organizado assim, ou você foi dialogando e foi trazendo os poemas? Porque isso é uma pergunta que eu nunca fiz. Eu lembro que nas aulas de literatura da Raquel era um pouco assim, ela comentava a temática da aula e ela ia falando, olha, tem um poema do autor X que dialoga com o nosso tema. Então, esse diálogo, né, que o Fiandeira vem trazendo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre. Sim, Fiandeira é tecer, é tramar, é urdir, é esse diálogo intertextual, quando
Medina colocou, que nós somos influenciados pelas nossas leituras, pelas coisas que gostamos, enfim. Eu quis no Fiandeira mostrar assim o lado do avesso do bordado. O Trandorado tem um livro com esse nome, O Lado do Avesso do Bordado. E eu quis mostrar como que é esse trabalho de fiandeira, esse bordado de textos, e trabalhar a gênese do poema. Por que eu escrevi aquele determinado poema? Qual foi o momento, qual foi a ideia que fez surgir aquele poema? Então, todo o livro é trabalhando nesse sentido. Por exemplo, eu gosto de literatura infantil, eu gosto dos irmãos Grimm, dessas histórias fantásticas em que pessoas se transformam em bichos, bichos se transformam em gente. E essa crueldade até que existe na literatura infantil, principalmente nos contos de fadas. E aí, quando eu li Os Irmãos Grimm, eu escrevi um determinado poema. Um poema que diz assim: tarefa. Se colheres no campo os mais brancos malmiqueres, se com eles fiares na roca do luar, se jogares as vestes que teceres sobre os ombros dos teus pares, eles deixarão de ser homens e voarão como cisnes pelos ares. E depois, se chorares, se ficares muda por séculos, por todos os entardeceres, eles voltarão a seus lugares, redimidos, novos seres. Esta é a tarefa das mulheres. Então, é um desvendar o porquê que foi escrito aquele poema, em que circunstância, a partir de que leituras. Eu diria que é o livro de uma escritora, professora, de uma professora, poeta. Eu já disse aqui que é a poesia alimentando o magistério alimentando a professora. E o fato de escrever sempre me deu muita força, muita energia, muita gana de viver, de ler, de estudar, de pesquisar. Eu achava até que os 10 mandamentos poderia ter o não pesquisar em vão, né? Então, é isso, uma vida inteira observando tudo, observando arte, observando pessoas, observando lugares, lendo livros, sempre com um foco, com uma finalidade: tornar aquilo literatura, tornar a vida literatura. E isso tem me movido, isso tem me consolado, isso tem me confortado, isso tem me influenciado. Esse viver nesse mundo que eu mesma crio. Eu diria que eu cheguei à loucura, como eu disse aí, de ser uma escritora que influencia muito a mim mesma. Eu estou influenciada do próprio mundo que eu criei. E é verdade que todo texto, todo poema, ele tem noites de amor, ele tem muito da nossa biografia. É quase como se nós fôssemos
fazer variações de uma música sobre o mesmo tema, sobre as mesmas notas, porque no fundo é tudo uma escavação do próprio eu e do autoconhecimento. Isso tem me influenciado, esse viver nesse mundo que eu mesma crio. Eu diria que eu cheguei à loucura, como eu disse aí, de ser uma escritora que influencia muito a mim mesma. Eu estou influenciada do próprio mundo que eu criei. E é verdade que todo texto, todo poema, ele tem noites de amor, ele tem muito da nossa biografia. É quase como se nós fôssemos fazer variações de uma música sobre o mesmo tema, sobre as mesmas notas, porque no fundo é tudo uma escavação do próprio eu e do autoconhecimento. Por isso que quando eu reli o Fiandeira, eu me emocionei muito, porque eu percebi que aquilo que eu escrevi há 30 anos ainda é muito presente em tudo que eu escrevo. Que todas aquelas coisas que eu disse que gostava e que me motivavam, a filosofia, a literatura, a mitologia grega, enfim, todas essas coisas ainda me motivam, ainda estão como lastro de tudo aquilo que eu escrevo. São apenas variações. É difícil um livro híbrido como o Fiandeira, essa mistura de prosa e de poesia chegando ao ensaio, ao estudo, é quase ensaio. Mas eu sou uma escritora de extremos mesmo. A minha crônica, ela está no extremo da poesia. Ela é subjetiva, ela é poética, ela tem um viés da linguagem muito profundo. E quando eu escrevo poesia, muitas vezes também me dá vontade de contar algo através da poesia, narrar algo através da poesia. Então, a minha literatura é extremada mesmo. Eu começo num gênero, respeito esse gênero, mas eu vou caindo para outro. E eu amo, quando não estou escrevendo poesia ou escrevendo meus textos, eu amo ler sobre os textos, sobre poesia. Eu amo os livros de ensaios, tá? Eu amo o estudo da literatura. Isso tudo me alimenta, me motiva. E a Fiandeira é essa mulher que fica bordando o manto que nunca termina, que ela borda de dia e de noite ela desfaz, como uma Penélope. Eu sou essa Penélope, essa Fiandeira, e esse é o sentido da minha vida, né? Eu, na hora que estava falando sobre o mundo guarani, eu tive vontade de ler um trecho do mundo guarani, e eu achei esse trecho. Eu vou ler para vocês entenderem que é prosa, mas é uma prosa que se aproxima da poesia. Diz assim: Bela Vista, minha Macondo, sabe, amor, quando éramos jovens, inventores de nosso destino, e viajávamos para Bela Vista em julho, em pleno inverno. Chegávamos à cidade no meio do nevoeiro, cerração densa, neblina que os faróis e as luminárias de tom amarelo não conseguiam dissipar.
Era uma terra de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, com o rio Apa separando um lado do outro, as margens mergulhadas na escuridão. Mal podíamos distinguir os contornos, as ruas, o abrigo de nossa antiga casa. Sinto-me assim, de repente, numa transição, num túnel, numa passagem para um estreito de evidências que ainda não foram substituídas por outras formas de pensamento. Meu pensamento virou fumo, névoa, réstias de luar, névoa, e eu não consigo ver nada. Obrigada. Aquilo que eu falei da influência que a própria literatura que a gente escreve exerce sobre nós, tem em mim um termômetro muito lindo. É o termômetro das lágrimas. Eu sou dramática, já perceberam? Eu gosto de escrever até as lágrimas, porque quando eu consigo isso, eu fico bem feliz. Eu penso, eu me emocionei primeiro com aquilo que eu escrevi, e por isso alguém há de se emocionar, alguém há de chorar como eu chorei. Então, é justo que eu chore primeiro, se eu quero atingir esse patamar. E é isso, eu choro muito. Eu acho que a gente pode ir para a segunda parte do recital. Acho que sim, até para a gente também prestigiar a plateia, né, e depois ter aquele tempinho para que vocês possam dirigir umas questões às autoras, né? Acho que a gente poderia passar para a segunda parte, o segundo recital aí que planejamos, né, com os nossos acadêmicos, e depois temos também o sorteio de livros. Isso. Bom, então eu vou chamar o acadêmico César para fazer a leitura do texto sobre trânsitos da Raquel Medina. Boa noite a todos. Vamos começar. No horário de pico, tudo para nas vias da cidade. Tudo parece uma cobra de metal, soltando fumaça. No coração em pico, tudo para nas vias respiratórias. O ar parece uma cobra de metal, adormecida. Há uma cidade dentro de mim. Raquel Medina Dias. Obrigado, César. Quero convidar a acadêmica Mariana para fazer a leitura do texto Mate, da Raquel Naveira, presente no livro Mundo Guarani. É bom alguém se dispor a carregar o mate. Carregar mate significa ficar segurando a chaleira, passar a cuia de uma mão para outra, de uma boca para outra, respeitando a vez de cada um, a animação da prosa e o ritmo dos surdos. Levar a chaleira lá dentro para esquentar de novo quando a água começar a esfriar, para não azedar o mate. É bom que haja no céu um sol bem vermelho e uma poeira cor de tijolo envolvendo tudo. Se for na hora do crepúsculo, o quiriri e algumas estrelas perfurarem a tarde com suas pontas de lata, a conversa será mais lenta. Se alguém falar alguma frase, alguma palavra em Guarani, como tchecambau ou cunhatari, dará mais sabor à erva. Importante mesmo é que haja um clima de comunhão, de cachimbo da paz, tudo muito morno e quente. Peço baixinho, vem meu amigo tomar mate comigo? Vem de tarde, antes do sol se pôr, antes que se acendam as luzes no lusco-fusco. Enche a cuia com erva verde derramada no canto.
Ajeita a bomba enfeitada de pedras vermelhas preciosas, como aqueles anéis que a gente comprava no boliche quando éramos crianças. A água quente, escaldante, vai sair da chaleira de louça esmaltada, de flores pintadas no rosa e pastel. Vem, meu amigo, contar histórias enquanto o mate amargo conforta nossos corações. Quando meu amigo toma mate comigo e eu com ele, nós nos fazemos companhia. É como se um manso regato escorregasse aos nossos pés. Convidar o acadêmico Jander para fazer a leitura do poema Becos, de Raquel Medina. Becos. O vento afaga a cidade, cobre a rua só de pó. De pó meu poro se esboroa, se afoga, se afaga, se ofega. Um camaleão, a mudar de dom, e ofusca, esfarela a pele pelo meio-fio do beco. Raquel Medina. Da acadêmica Valdete, para fazer a leitura do poema Fonte Luminosa, de Raquel Naveira, presente no livro Fiandeiro. No meio da praça, a fonte de pastilhas verdes, erguida em 2 andares, parecia uma taça de sorvete pistache. Embora ache, na minha lembrança, que era um carrossel de vidro, girando e escorrendo açúcar, neves batidas e claras. Foi ali, apoiada sobre o gradil, que me tiraram o retrato. Daquela criança, guardei a forma como o rio e o trato amoroso com o beiral da fonte. Ela secou, eu sei, diferente de árvore, sem raízes, sem veias, secou no azulejo, no aço, no fungo, nos fios, nas lâmpadas. Secou, eu sei, diferente de gente, sem rugas, sem mágoas, secou como um charco, como um pântano que vira lodo. Secou, eu sei, não é árvore nem gente, é diferente, bolo gigante que só se acende em melancólicas festas da saudade. Secou, eu sei, mas mesmo seca, jorra em golfos na memória.